O problema do Brasil, a desigualdade, sim, ela tem cor. Eu vou falar para você, porque ela carrega a herança histórica pesada. Porque fomos o último país do mundo, né, ou das Américas, digamos assim, a abolir a escravidão em 1888. Então, após 400 anos, meus queridos, de regime escravocrata, mais de 5 milhões de africanos foram trazidos forçadamente para cá, né, para o Brasil e a América de um modo geral. Só que no Brasil foram 5 milhões. Então, é, digamos que após a abolição não houve, né, não é que digamos, após a abolição não houve reparação ou integração da população negra liberta em nosso país. É o que você vai ver no vídeo de hoje, aqui, de uma forma bem didática e singela para você. Bom, e o resultado disso? Bom, o resultado é que mais de 130 anos depois, as desigualdades raciais permanecem gritantes. Alguns dados ilustram essa realidade de forma perversa, onde negros representam 56% da população brasileira, mas são 75% dos mais pobres. A taxa de homicídios de jovens negros é quase 3 vezes maior que a de brancos. Negros ganham, em média, 45% menos do que brancos exercendo a mesma função. E você acha isso normal? Acha isso, chama isso de meritocracia? Bom, só para lembrar você, até o início dos anos 2000, apenas 2% da população negra frequentava a universidade. Então, esses números eles mostram a desigualdade, né, essa separação entre ricos e pobres no Brasil, que tem esse recorte racial claríssimo, só não enxerga quem não quer ver, né? Inclusive negros que fingem não ver, acha que é normal. Bom, não se trata apenas de pobreza, o que eu quero dizer, mas de uma estrutura, né, sistemática que desfavorece a população negra no Brasil. Então, assim, a desigualdade racial no Brasil, né? O Brasil foi o último país das Américas, como eu falei anteriormente, né, a abolir a escravidão e não criou políticas de integração para os negros libertos. A desigualdade tem cor, porque negros estão entre os mais pobres da população. Até o ano 2000, apenas 2%, né, estavam na universidade pública. Aí eu pergunto para vocês sobre as cotas raciais. Bom, são políticas públicas de ação, né, que reservam vagas para negros, pardos e indígenas, né, que visam que compensar as desigualdades históricas no nosso país, Brasil, né, e ampliar então o acesso ao ensino público e também ao serviço público. A lei de cotas ela é do ano de 2012, onde 50% das vagas federais para alunos de escola pública, né, com o recorte aí racial e também de renda. Lembre-se, escolas públicas com recorte racial e renda também. E a ampliação para a área de concursos públicos e também de pós-graduação. Então, assim, quais são os argumentos a favor? A gente vai falar sobre o a favor e o contrário. Bom, primeiramente, a reparação histórica, né, por séculos de exclusão. É fato, né? A igualdade de oportunidades reais, porque nem todos largam do mesmo ponto, entendeu o que eu quero dizer? A diversidade melhora a universidade e a formação profissional, né? Os dados mostram, né, que cotistas têm desempenho igual ou melhor do que não cotista e aumenta o quê? A mobilidade social e democratiza, né, o ensino superior, não ficando restrito única e exclusivamente aos brancos. E por outro lado, a gente tem aqueles que criticam, né, criticam a quebra da meritocracia, defesa de investimentos prioritários na educação básica, medo da divisão racial, né, estigmatização dos cotistas, dificuldade de definir raça num país miscigenado, argumentando que classe social seria mais relevante do que raça. Em um país racista, né, já imagina qual seria a situação então. Então, esses são os argumentos, né, daqueles que são contra a cota racial e social nas universidades brasileiras e também no serviço público. E o debate central, eu quero lembrar aqui para vocês, é a igualdade formal, ou seja, tratar todos iguais versus igualdade material. Então, a questão é corrigir as desigualdades, né, diga-se de passagem. Responsabilidade histórica coletiva tem que existir, né? Raça e classe se cruzam. Mesmo negros de classes média também sofrem discriminação. Não é pelo fato dele pertencer a uma determinada classe social
ou ter acesso a muitos bens, ele também sofre o preconceito. Talvez ele não queira admitir, mas existe sim. Basta observar com todo cuidado e você vai descobrir que você sim sofre o preconceito. Não precisa falar, apenas gestos e olhares já dizem tudo, né? Então, para ter esses resultados, né, e os resultados comprovados, né, o forte aumento da presença de negros em universidades é necessário, né? Não houve queda na qualidade do ensino, né? Quem achava que ia acontecer, não aconteceu. Evasão e desempenho de cotistas, né, são semelhantes ou melhores. Fraudes, né, existem, mas são exceção. E hoje há mais controle em relação a esta questão, né, do sujeito querer se passar por aquilo que ele não é. Só lembrando que 56% da população brasileira é negra. Como é que a gente sabe disso? O IBGE pega pardos e pretos é igual a negro. Eis aí, então, a formatação daquilo que os dados oficiais, né, é um órgão competente para isso, que é o IBGE, chega à conclusão da população negra no Brasil. A soma de pretos e pardos é igual a negros. Tudo bem? Bom, limites de cotas, ou seja, não resolvem sozinhas, a gente sabe disso, ou seja, é uma força a mais, né, para melhorar a qualidade de vida, ou seja, a precariedade da educação básica, a gente sabe disso, eu sou professor, trabalho na área e sei como que é, né, não vai eliminar o racismo, de hipótese alguma, no mercado de trabalho. Outra questão, preciso de políticas que sejam permanentes, né, bolsa, moradia, apoio acadêmico, porque não basta dar apenas a vaga lá e mandar o rapaz ou a mulher lá para um estado bem longe, a Universidade Federal, até mesmo em São Paulo, Rio de Janeiro, sem condições também de moradia, de estadia, para que ele possa ter, então, ali o apoio acadêmico necessário. Bom, concluindo aqui com vocês, as cotas não são solução definitiva, a gente sabe disso, ninguém aqui é inocente, mas são necessárias dentro do contexto atual, dentro da desigualdade social brasileira, porque são políticas de transição rumo a uma sociedade que seja mais justa, né? Mais justa, menos desigual. Esse debate, eu lembro a vocês, que deve ser baseado sempre em dados, empatia, compromisso com a redução de desigualdades, né? E não apenas falar por falar. Então, quero dizer que cotas, gente, elas não criam privilégios, né? Elas tentam corrigir um jogo que sempre foi desigual, desde o começo. Desde o começo. Né? Quando você termina ali o 1888, né? Começa de fato aquele jogo de concorrer, sempre foi desigual. Então, cotas não criam privilégios. Pense nisso.